Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast, onde falaremos sobre o tema os desafios do cigarro eletrônico na substituição do cigarro convencional entre jovens e adultos. Este é um tema bastante atual e que precisamos refletir os efeitos que muitos jovens e também adultos fazem. Bem, Anderson queria que você iniciasse essa conversa. Você pode nos dizer quando começou essa popularização do cigarro eletrônico? Olá, Leon, e olá a todos que estão nos escutando, é um prazer estar aqui. Bem, após inúmeras evidências de que existe uma série de doenças relacionadas ao uso do cigarro convencional, este cigarro tornou-se marginalizado, o que alegrou os institutos de pesquisa em saúde, pois desde a década de 50 até os dias de hoje mais da metade dos brasileiros deixaram de fumar esse tipo de cigarro. Entretanto, um novo tipo de cigarro que costumamos chamar de vape começou a se popularizar entre os jovens e também adultos, como forma de substituir o cigarro convencional, no sentido de entender que os danos sentidos pelo vape são menores do que o cigarro que costumamos conhecer. Interessante isso, Anderson, mas você pode dizer mais precisamente o que é e como funciona esse cigarro eletrônico que muitos jovens e adultos utilizam? Pois é muito frequente nos observamos seu uso noticiado tanto pelas mídias, quanto também observamos com os nossos próprios olhos, como em redes sociais ou em festas. Exato, Leon, o vape ou cigarro eletrônico é nada mais do que um dispositivo eletrônico feito para fumar. Ele existe em diversos modelos, podendo ser em formato de um pendrive, que é o mais comum, no formato também de um cigarro, cachimbo, caneta e entre outros. Nos passaríamos horas só falando em formato do cigarro eletrônico. Entretanto, por mais que exista essa variedade de modelos, o seu funcionamento ocorre em comum a todos os modelos. Para funcionar é despejado um líquido no cigarro eletrônico. Esse líquido é comumente chamado de e-juice, e possui uma gama gigantesca de sabores e cheiro. Quando é despejado o e-juice no vape, uma bateria esquenta o líquido, e esse líquido sai do cigarro na forma de um vapor, e é justamente esse vapor que é inalado pelo usuário. Bem interessante isso, não por vontade que fiquei de ser usuário, mas por entender esse funcionamento quente. Pois bem, Anderson, como diante desse funcionamento que o cigarro eletrônico, digamos, ganhou a preferência das pessoas ao invés do cigarro convencional? Pode explicar as diferenças de ambos os cigarros? Claro, Leon, bem, a diferença é nítida quando não é necessário a queima das substâncias que compõem o e-juice, que é aquele líquido que colocamos no cigarro eletrônico. No cigarro convencional, as pessoas, além de inalar a nicotina e outras substâncias cancerígenas, como o alcatrão, os usuários do cigarro convencional também inalam o monóxido de carbono, que é extremamente nocivo à saúde. Diferentemente do cigarro eletrônico, como falei, não existe a queima do e-juice, o que favorece a não inalação de substâncias tóxicas, em decorrência da queima do cigarro convencional. Por isso muitas pessoas acham mais seguras utilizar o vape. Eu sei que você pode se estar perguntando, Leon, o porquê disso que eu expliquei do vape ser mais vantajoso do que o cigarro eletrônico nesse sentido. Mas agora eu mesmo te pergunto do que você acha do porquê ainda existir uma resistência do Ministério da Saúde em não recomendar esse cigarro. Bem, avaliando nas falas que você disse, o problema mesmo pode estar se escondendo no líquido que você falou que é despejado no cigarro eletrônico, os chamados e-juices. Enquanto estávamos preparando para iniciar essa conversa para os nossos ouvintes, tive a curiosidade de pesquisar mais sobre a composição dos e-juice, que acredito que são as peças-chave do entravamento desse tipo de cigarro. Segundo a Instituição Nacional da Saúde, quando os usuários do vape fumam, eles não inalam somente um vaporzinho de água aquecido, mas também inalam outras substâncias que inclusive são cancerígenas, como o próprio propilenoglicol, a glicerina, a nicotina, que é a principal substância que provoca a dependência do vape, além dos aromatizantes que são feitos para dar sabor e cheiros aos e-juice. É engraçado, Leon, que é comum de nós acharmos o propilenoglicol em coisas do nosso dia a dia, como por exemplo servindo de aditivos alimentares, para o melhoramento da textura dos alimentos, ou ainda em produtos de uso dermatológico, e etc. Mas a característica do propilenoglicol é diferente quando está no cigarro eletrônico, sabia? Exatamente, Anderson, sabia disso sim. O propilenoglicol no estado sólido possui uma certa segurança quando é manuseado nesses produtos que você destacou.
Mas quando está no cigarro eletrônico, o propilenoglicol submetido ao aquecimento passa do estado sólido para o líquido. Mas pois bem, nossos ouvintes podem se perguntar do porquê isso ser perigoso. A resposta está no que o propilenoglicol libera após o aquecimento. Quando é aquecido, o propilenoglicol libera dois componentes tóxicos, sendo eles o formaldeído e o acetaldeído ou etanol, substâncias essas cancerígenas para o nosso organismo. Além disso, é importante ressaltar que nos juíces que, como falei, existem vários componentes presentes, e uma combinação dessas substâncias forma as variedades de juice que existem hoje no mercado. Por exemplo, um juice com essência de chocolate vai possuir outras substâncias distintas daqueles juices com essência de pepino. A única semelhança é a base, que compõe os líquidos como a nicotina, propilenoglicol e a glicerina vegetal. Então isso é muito trabalhoso para os institutos de pesquisa saber quais outros tipos de efeitos que cada aromatizante de juice causa no corpo, já que a composição dos aromatizantes varia conforme o tipo. Bem colocado, Leon. Além disso que você falou, existe outro componente presente em muitos dos aromatizantes que existe, que por curiosidade, são mais de 8.000 essências. O componente que falo é o diacetil, presente também na pipoca de micro-ondas, que dá aquela essência de manteiga aos alimentos, e por isso, é considerado um alimento cancerígeno, um efeito que essa substância dá quando é inalado ou ingerido, o que afeta diretamente os pulmões, ocasionando o famoso efeito de pulmão de pipoca, que é quando há ocorrência de cicatrizes irreversíveis nos bronquíolos, que são as menores vias aéreas nos pulmões. Isso dificulta a absorção de oxigênio do nosso corpo, podendo ocasionar falta de ar em atividades que exigem esforço físico, além, claro, de tosse. Verdade, Anderson. Diante dessa variedade de componentes que mencionamos algumas delas, as pesquisas possuem essa dificuldade, pois com a popularização desse tipo de cigarro, mais e mais essências são produzidas e é necessário um estudo detalhado para cada essência a fim de descobrir o efeito que especificamente uma essência pode trazer à saúde. Exato. Além disso, nesse campo não podemos generalizar os efeitos que cada aromatizante pode trazer, já que sua composição é diferente, como você detalhou, Leon. Assim, um estudo dos efeitos que uma essência de juice traz não vale para a outra, e com esse número crescente de usuário do vape, principalmente pelos jovens, fica cada vez mais complexo para os institutos de pesquisa acompanhar os efeitos que o vape traz para a saúde. Bom, mas e no final de tudo, vale ou não a pena substituir esse vape ou cigarro eletrônico pelo cigarro comum? O que você nos diz, Anderson? Sinceramente, as duas opções são terríveis para o nosso organismo. Eu acho isso, pois quando um usuário do cigarro comum substitui o uso para um eletrônico, os seus problemas antigos são simplesmente substituídos por novos problemas. Como falamos aqui, sim, de fato o vape ele é menos, digamos, letal aos usuários do cigarro convencional, devido a algumas das substâncias cancerígenas que falamos aqui não existir no vape, mas em compensação pela variada existência dos aromatizantes, pode ser que outras substâncias novas cancerígenas sejam encontradas, o que na dúvida não acaba compensando em muita coisa quando substituímos o cigarro comum pelo vape. Bem, na dúvida na fume nada mesmo. Que incrível foi a nossa conversa hoje, Anderson. Esperamos que vocês que nos escutaram hoje tenham gostado da nossa conversa. Desde já, eu e Anderson agradecemos a todos. Fiquem bem e até mais.